abramos agora para as perguntas. Eu peço que as pessoas se identifiquem, façam perguntas concisas. Eu vou recolher 3, 4 perguntas e aí voltamos à mesa. Patá já se inscreveu ali antes de todo mundo. Aqui na frente, lá, vamos por partes. Tem que esperar o microfone. Alô. Bom dia. Primeiro, quero cumprimentar a Fundação Fernando Henrique, que tem sido, para mim, uma faculdade. Eu tenho apreciado muito os temas e a forma que é instrumentalizado os painéis. Parabenizar os painelistas, em especial o nosso companheiro alemão da Siemens, que quero dizer que eu tive o prazer de conhecer a Siemens aqui em São Paulo, numa relação sindical. Meu nome é Ricardo Patá, presidente de uma central sindical chamada UGT. E a relação, realmente, o valor que se dá das comissões com o trabalho é primoroso. São duas questões que, a meu ver, são importantes. A primeira, no quesito educação, capacitação, se esse é um papel do Estado, papel das empresas ou papel dos sindicatos, que eu vi que você valorizou muito a relação com o mundo sindical lá na Alemanha. E a segunda questão, há uma transferência de empregos, conforme você já exemplificou, mas se a velocidade delas e o número é suficiente para a inclusão social. No Brasil, nós temos por volta de 13 milhões de desempregados, por vários motivos. E, a meu ver, essa quarta revolução industrial, muitas vezes, pode potencializar ainda mais esse desemprego. Fizemos recentemente um mutirão do emprego, onde nós colocamos 6 mil vagas, a UGT com várias empresas. E dessas 6 mil vagas, só conseguimos incluir 1.000 pessoas, por conta não só da capacitação, mas até por educação fundamental. Ou seja, para mexer com caixas de supermercado, no mínimo tem que conhecer o Excel, e nem isso se conhece. Então, eu queria saber, lá na Alemanha, esses dois temas, educação, qualificação e esse emprego da velocidade, se tem algumas alternativas para diminuir essa vazão tão grande do desemprego. Muito bom, Patá. O Ronald, aqui. Aqui, o Ronald, senhor aqui. Okay, first of all, congrats, Mr. Lutz, for your presentation. Então, parabéns pela sua apresentação. He speaking English. A minha pergunta é em relação a duas partes da sua apresentação, a parte técnica e a parte política. Como é que a Siemens lida com questões subjetivas em relação a tecnologias e aplicações não podem ser utilizadas? Eu vou explicar. Um exemplo, por exemplo, reconhecimento da face de motoristas, e um outro exemplo é as decisões tomadas por máquinas que acabam resultando em acidentes ou perdas por causa de insights preditivos insuficientes. Ok. Tem mais duas perguntas. Vamos fazer, por razões logísticas, vai aqui embaixo, ali, na tua ponta esquerda. Ali, ó. Tem mais uma ali? Tem. Bom, vamos com calma aqui. Vamos lá. Obrigada. Meu nome é Jorge Romano, eu sou professor da Federal do ABC. Minha pergunta é sobre a participação das universidades. No caso da Federal do ABC, uma nova universidade, relativamente nova, 2006, e ele nasce com um projeto novo também, de interdisciplinaridade, exatamente para atender essa nova realidade, superando as velhas fronteiras entre as disciplinas, então, interdisciplinaridade entre as áreas de engenharias e as ciências exatas. Eu queria saber como essa discussão com as universidades se dá nesse projeto 4.0 na Alemanha. Muito bem. Can we take more questions? Can we take? Okay, right. Podemos pegar mais perguntas? Sim. Meu nome é Maurício, eu sou economista, não sou advogado também, mas me interessa muito uma questão entre inovação e legislação, e você falou sobre legislação. Eu queria entender um pouco a sua opinião sobre a questão da velocidade da inovação e a incapacidade da legislação de acompanhar a inovação e esse gap cada vez aumentando. Como não especialista, eu tenho a impressão que nossos países que seguem o regime de civil law tem uma dificuldade maior de mitigar esse gap do que os países que seguem o regime jurídico da common law.
Em primeiro lugar, eu queria saber se você concorda com essa minha impressão e de que maneira você entende que nossos países que seguem o civil law podem mitigar um pouco ou minimizar a tendência de abertura desse gap entre a velocidade da inovação e as mudanças que ela produz na sociedade e a nossa capacidade de legislar. Muito bem. Última pergunta, ali na ponta. Tem que ter um pouco de paciência para o microfone chegar. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Neto, eu sou da Universidade de São Paulo. E a minha pergunta é... Eu, em 2008 e 2010, estive na Alemanha fazendo um master. E hoje eu vejo que o perfil do estudante alemão mudou muito do que era da minha época em 2008 para hoje. Eu vejo que as questões no parlamento alemão são ligadas muito mais à política exterior, e eu vejo que os alemães têm um olho no Brasil. E esse olho, ele é inovação tecnológica e contrapartida de trazer condições de uma colonização mais efetiva sob a ótica de tecnologia. Eu vejo assim, é possível criar uma ponte que seja independente da EU para com o Brasil e a Alemanha? Muito bom. Calab fez aqui um aceno. Tem que ser super rápido, Calab, porque o Horácio tem que sair e já estamos inundados aqui de perguntas. Mas a questão é como a Alemanha combinou as políticas das regiões com a política nacional de inovação, como coordenou esse conjunto. muito bem, eu vou fazer uma coisa inusual, que é o seguinte: o Horácio ficou sem uma pergunta específica e acho que ele merece pela qualidade da apresentação que fez e pela situação que o Brasil está vivendo. Vou ser muito breve. Muito provavelmente nós teremos um governo, a partir de 1º de janeiro, com uma presença militar maior do que nos últimos 30 anos. E os militares têm projeto na área de inovação, ciência e tecnologia, segundo, digamos, as suas prioridades e a sua visão, sobretudo na área de defesa. Isto mexe de que maneira no panorama da indústria brasileira, da perspectiva de ciência, inovação e políticas públicas? Nós vamos deixar o Norbert address the various questions that were made. Ele vai responder as perguntas que foram feitas. Eu espero ter lembrado bem as perguntas todas. Eu vou começar com a primeira pergunta sobre a educação. Eu acho que era uma pergunta mais geral sobre a política social daqui para frente. E essa é a minha opinião pessoal. Mas eu acho que nós chegamos num ponto que é semelhante à primeira ou segunda Revolução Industrial, onde nós realmente precisávamos de uma reforma da política social. E era um momento ali de seguro de saúde, foi aí que foi inventado. E eu acho, é um sentimento, eu não consigo comprovar, mas eu acho que nós precisamos de inovação também na política social hoje. Tem muita discussão sobre isso na Alemanha, tem aquela ideia de dar a todos uma renda básica, que eu pessoalmente não gosto, tem a ideia de apresentar, além do tempo de trabalho e de férias, você tem um tempo livre para os trabalhadores, mas não para relaxar, mas para renovar, né, e aprender algo novo. Então, são todos modelos que precisam ser discutidos. Agora, na parte mais prática, isso é o exemplo da Siemens, o que aconteceu? Nós precisávamos fechar fábricas, porque o produto não estava mais em demanda, e para você fechar uma fábrica e mandar pessoas embora é bem difícil na Alemanha, assim como em outros países. Então, nós fizemos um fundo de 100 milhões de euros para esses trabalhadores, e isso seria um fundo para medidas de requalificação.
Então, isso junto com a diretoria da empresa, e a ideia é experimentar e ver como nós conseguimos gerenciar essa necessidade de requalificar os trabalhadores em menos de 40 anos, né, que seria o ciclo de vida ali. E vamos ver o que sai disso. Eu não sei nenhuma resposta final e eu acho que ninguém sabe ainda. Isso responde à sua pergunta? Ok, ótimo. Questões éticas. A resposta sincera é que nós não vamos vender um sistema que vai tomar decisões importantes. Nós vamos fornecer recomendações na área de saúde, que seria a mais crítica. Nós temos máquinas de raio-x, de tomografia computadorizada, eles podem fazer imagens, podem até analisar as imagens, talvez até melhor do que muitos médicos, mas nós não fazemos isso. O melhor que nós fazemos é trazer um outro perfil de um outro paciente que é mais semelhante a esse. Então, nós fazemos um caso de referência, é a única coisa que nós fazemos. Porque, realmente, a parte regulatória é muito difícil, né? As empresas não podem arriscar, e isso faz parte do desenvolvimento legal que precisamos passar. Mas não é uma coisa que uma única empresa pode fazer sozinha. O papel das universidades foi a sua pergunta, não foi? Eu acho que tem várias maneiras para as universidades contribuírem. Por um lado, existe uma necessidade urgente de trabalhar nos currículos, e isso é um trabalho constante. Quando eu era estudante, eu tinha um currículo muito firme na área de física, e esse não funciona mais hoje. Existe uma demanda em relação a perfis misturados, engenheiros que também podem analisar dados, que sabem utilizar os algoritmos de inteligência artificial, e isso combinado com know-how de negócios e desenvolver modelos de negócios. Exatamente, não é? Tudo junto. Então, se você ouvir a indústria, sempre eles perguntam, são super-homens que nós devemos formar nas universidades, isso não funciona. Eu acho que a competência principal que nós ainda precisamos estressar mais é a capacidade de trabalhar num meio interdisciplinar. Então, você coloca estudantes diferentes, de faculdades diferentes, você dá um desafio e eles vão ver como eles conseguem trabalhar. E acho que isso que nós precisamos de maneira mais forte, e as universidades podem dar esse tipo de educação. Além disso, quando falamos sobre trabalhar com empresas, eu acho que a transferência de tecnologia entre universidades e empresas, isso ainda precisa ser acelerado. Isso, pelo menos na Alemanha, isso é uma grande dificuldade. A parte legal, inovação e legislação, o que nós fazemos, a Siemens tem uma equipe legal, um departamento legal, e esse departamento legal, é claro, tem a tradição de focar nessas disputas legais atuais, e nós engajamos com eles, estimulamos eles para dar suporte à nossa agenda de inovação. Então, nós utilizamos os nossos advogados para pensar no futuro, nessas plataformas de indústria 4.0 e também em outros lugares. Um dos meus melhores amigos na Siemens é o nosso principal advogado na área de tecnologia. Nós temos essa posição. Outro tema que precisa ser trabalhado seria na parte de educação legal. Você precisa de pessoas que focam no desenvolvimento da legislação nessa era digital. Nós temos 2 professores famosos na Alemanha. Um deles também é membro dessa Constituição. E nós precisamos de uma educação melhor para isso também. E a próxima pergunta, eu não fiquei muito claro em relação à pergunta em si. O perfil de um estudante. Essa cooperação bilateral. Ah, tá, lembrei.
Eu não quero, né, deixar ninguém de lado, né, não quero fazer um bypass. Eu acho que é um conflito de interesses entre Europa e Brasil. Eu acho que a Alemanha e o Brasil estão cooperando hoje de maneira muito próxima. Eu fui várias vezes à reunião econômica que acontece todos os anos. Eu gosto dos tópicos que são discutidos e que são desenvolvidos. Será que pode ser mais intenso? Claro que pode. Essa manhã eu vi como é que você pode ver a harmonização entre as leis da Europa e do Brasil. Tem tópicos que dá para trabalhar. Eu diria, vamos em frente, vamos falar sobre isso. E a pergunta mais difícil, esse poder regional versus nacional. Ufa. Quem que fez a pergunta? A Alemanha é um Estado federal, por sua Constituição, também como resultado da guerra e do regime anterior, que era muito centralista, nós não queremos mais. Então, a educação, por exemplo, está no domínio das regiões. E, colocando de maneira simples, para essas agendas nacionais, nós investimos um pouquinho mais, é claro, do que outros países, para realmente alinhar com as regiões. E nós damos um poder maior para o poder federal. Agora, o governo alemão ele pode investir dinheiro nas universidades. Então, eles podem fazer programas falando sobre comportamento inovador, ou algo que não era possível há 2 anos atrás. Então, nós aumentamos um pouquinho a influência do governo federal, simplesmente porque entendemos que é mais fácil você ter uma agenda nacional se você puder incentivar as coisas. Essa é a melhor resposta que eu posso dar. Fora isso, ainda é uma luta entre a parte regional e o governo federal, mas ainda existe uma força ali. Então, eu não gostaria de me livrar disso. Muito bom. Horácio. Sérgio, eu refleti um pouco sobre a sua pergunta. Por isso que eu fiz ele responder primeiro. Eu entendi isso. E, na verdade, eu considero correta essa sua suposição de que consideração de que militares têm uma tradição de incentivarem, valorizarem pesquisa e desenvolvimento. A própria Embraer, que talvez seja a marca brasileira que melhor expressa a tecnologia nacional e tem presença internacional, ela deriva de um projeto iniciado 60 anos atrás e no então Ministério da Aeronáutica. Mas eu acho que esse é um dos fatores a serem considerados. Assumindo que essa corrente venha a triunfar e seja que deverá conduzir os destinos do país nos próximos anos, eu acho que há muita coisa pela frente, como ela vai se organizar, como ela vai se relacionar com a indústria, como ela vai se relacionar com o meio acadêmico. E essas são questões chaves, as prioridades que ela vai setar, a questão da reforma do Estado, existem questões gravíssimas e de altíssima prioridade e que eu acho que devem preceder e abrir caminho para que políticas como a que nós discutimos agora, elas possam ser implantadas ainda que no curto prazo. Eu me lembro que, nos tempos de regime autoritário, essa era uma questão muito complicada enfrentada pelo governo. Até que surgiu um general, se não me engano o seu nome era Ludwig, que ele tinha essa habilidade extraordinária de se relacionar bem com o meio acadêmico. Ministro da Educação. Ministro da Educação, extremamente bem sucedido, num cenário extremamente bem adverso. Então, essa capacidade de se relacionar, de se organizar, de setar prioridades, ela será fundamental e, para mim, ainda é uma grande ponto de interrogação nesse novo governo que possivelmente terá lugar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Muito bem. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, thank you so much, Norbert,
Muito obrigado por essa maravilhosa apresentação. Você agora vai ser permanentemente o nosso convidado e gostaríamos de ver você no futuro próximo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Ronald quer fazer um anúncio aqui que tem a ver com o que nós estávamos discutindo. Ronald trabalhou durante 30 anos na Siemens e hoje trabalha na FAPESP junto com o Horácio. Então, pode fazer o anúncio. Gente, bem rápido, é uma informação e um convite. Nós estamos aqui no Brasil também montando a comunidade alemã, a plataforma 4.0, nos mesmos moldes que a Alemanha, o Fraunhofer, o Departamento de Inovação Comércio de Alemanha, a Casa de Ciência e Inovação e a Associação de Engenheiros Alemãs. Então, é o mesmo formato, claro, o tamanho é bem menor. Então, quem tiver interesse também fazer parte desse grupo, se quiserem me contactar, estou aqui à disposição. E o segundo, nós vamos ter dia 30 e 31 de outubro, um evento, uma conferência chamada Trabalho e Aprendizagem na Era Digital 4.0. É uma organização, é um evento organizado pela Casa Brasil e Alemanha de Ciência e Tecnologia, com apoio do Fraunhofer e da FAPESP. Então, serão 2 dias, terão 6 pesquisadores alemães, 6 brasileiros, e o tema tem tudo a ver com o que foi colocado hoje pelos palestrantes e temas novos também. Então, o ingresso é free, e eu sugiro vocês se inscreverem quanto antes, será na FAPESP daqui 2 semanas. Agradeço a chance de divulgar isso. Então, só me resta encerrar e pedir uma salva de aplausos aqui para os nossos palestrantes.